Boa tarde, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estou chegando aqui mais um fim de expediente. Estamos chegando às 6 horas da tarde, mas eu venho com uma reflexão na minha mente, no meu coração, e eu gostaria de compartilhar ela com vocês. A reflexão, eu estava em uma igreja uma vez, nessa época, porque no começo da minha fé eu era um homem muito fraco espiritualmente, e sempre eu caía. Às vezes desistia, daqui a pouco voltava, e foi assim a minha vida no início da minha fé. E um dia foi um pastor pregar em uma igreja e eu estava lá. E ele disse: Eu quero falar, eu quero contar a história de uma formiguinha para vocês. Quem sabe sirva para alguém aqui. E ele começou a falar. Uma certa formiguinha morava próximo a um despenhadeiro. E o sonho daquela formiguinha era passar para o outro lado. Porém, para ela passar para o outro lado, tinha em média de 50 metros para subir. Mas mesmo assim, ela arriscou e foi. A primeira tentativa dela, ela conseguiu subir 5 metros e caiu. Levantou, novamente arriscou. Subiu 10 metros e caiu. Levantou, mais uma vez, 20 metros. Caiu. Só que uma coisa interessante acontecia a cada vez que ela tentava e caía. Quando ela se levantava, ela sabia onde foi que se escorregou, os músculos dela estavam mais fortes e ela tinha mais experiência. E pela quarta vez foi, subiu 25 metros, 30, 40, até ela conseguiu vencer os 50 metros e chegou no seu alvo, no seu ponto desejado. Quando ele contou essa história, aquilo me fortaleceu muito, porque você sabe que pessoas que são fracos espiritualmente, apesar de um conselho do apóstolo Paulo é para que ajudamos as pessoas mais fracas da igreja, a gente sabe que não é bem assim, não é todo mundo que quer ajudar, porque as pessoas têm uma honra para cuidar, né? E eles acham que se eles abraçar com alguém que vive caindo, deslizando, eles podem denegrir a sua imagem. E quando ele falou aquilo, a minha fé foi fortalecida. E eu disse, então eu também posso. E acabei descobrindo com o decorrer do tempo que realmente é assim. E o mais importante, você não pode desistir. As quedas, os deslizes, as situações inesperadas, elas acontecem, é normal. Acontece com todos. Porém, com alguns é de forma diferente, é mais leve, com outros é de uma forma mais brusca, mas acontece com todos. Porém, aqueles que têm um domínio próprio maior, que conseguem lidar mais com a situação, eles desprezam os mais fracos. Mas naquele dia eu fui fortalecido, eu carreguei, trouxe essa experiência comigo, essa reflexão. E hoje eu deixo essa palavra para você. Não importa quantas vezes você tem caído, não importa quantas vezes você tem deslizado. O que Deus quer de você é a sua insistência. Porque Deus, ele não tem como vencedor aquele que chega primeiro. Deus é diferente do homem. Deus não vê como o homem vê. Deus tem como vencedor aquele que chega, mesmo que seja no final da fila. Aquele que insiste, mesmo que chegue caindo, cansado, arrastando. Mas ele quer ver você chegar. Então não desista. Você que está me ouvindo,
que passa por essa mesma situação, que vive a história da formiguinha, não desista. Eu estou te dando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para despertar a sua fé. Não desista, porque Jesus não desistiu de você quando ele andava caindo pelas ruas de Jerusalém. É claro que as quedas de Jesus não era referente a erros, pecados, mas é um símbolo das nossas. Jesus caía porque o peso da cruz que estava sobre ele e a tortura era muito grande. Mas, de uma certa forma, a nossa luta espiritual, ela não é pequena. A nossa luta, ela é travada em nossa mente dia e noite. Muitas vezes estamos dormindo, estamos tendo pesadelos, sonhos ruins. É dia e noite, enfrentamos uma luta. Mas o nosso Deus está dizendo para mim e para você hoje, não desista, porque os vencedores são aqueles que chegarem. Deus, ele se alegra quando ele vê um filho seu insistindo na caminhada. Por quê? Se nós estamos andando nessa terra, que é um terreno escorregadio, como não vamos escorregar? Como não vamos cair? É natural, é normal. Eu quero dizer para você que hoje, quando eu erro, eu só entendo uma coisa: é o normal. Isso é o natural da minha vida, errar, porque sou humano. Mas quando acerto, glorifico a Deus e rendo glória a Ele, dizendo: o Senhor me ajudou. O Senhor está em tudo. O Senhor, ele não nos induz ao erro. O Senhor não provoca a queda em nós. Mas o Senhor usa todas essas situações para nos moldar, para nos fortalecer, para nos ensinar. Então receba, não desista de Deus, mas também não se frustre quando cair. Continua firme, com a tua fé firme, porque a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é do povo de Deus. E ser povo de Deus não é aqueles que dizem que não erram, não é aqueles que se dizem santarrão, não. Ser povo de Deus é, mesmo sendo fraco, prevalecer na guerra, porque o Senhor te dará a vitória e Ele te ama. Amém? Muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o like, comente, compartilhe o link e Deus vai te abençoar muito. Assim você estará nos ajudando a evangelizar. Obrigado.